Vamos lá, falando ainda de valorizar-se. Final de ano está chegando e muita gente com aquela máxima, aquele pensamento, né? Acho que Deus se esqueceu de mim, acho que Deus não me ama, acho que não é a minha vez, acho que é para eu ser assim mesmo. As pessoas começam a achar muito, vem aquele espírito de achismo, ou aquelas pessoas que frequentaram a faculdade de axiologia, começam a achar isso, achar aquilo. E a Bíblia nos ensina, irmãos, algumas coisas importantes. Por exemplo, tem coisas que acontecem com os outros que não acontecem com a gente. Agora, tem coisas que acontecem conosco que não acontecem com os outros. Você fala assim, poxa, como pode isso? A Bíblia explica. Acompanhe aqui no telão Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Salomão, um grande sábio, escreveu assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Olha que interessante. Os velozes nem sempre vencem a corrida. E o Ayrton Senna, que foi um grande velocista com o Fórmula 1, nem sempre ele ganhava. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Ou seja, o tempo e o acaso afetam a todos. Nós estamos sujeitos às intempéries desta vida, deste tempo que nós estamos vivendo. A gente acabamos de sair faz 2 anos, está completando agora, acho que em março, 2 anos e pouquinho, de uma pandemia, e graças a Deus, nós passamos por ela, mas teve gente que ficou, teve gente que morreu. Ou seja, existem coisas que acontecem na nossa vida que fogem ao nosso controle, e não adianta a gente querer achar isso, achar aquilo, porque isso não vai resolver. O que vai resolver é a gente começar a ter um pouco mais de consciência daquilo que nós somos. Irmãos, irmãs, nós somos filhos de um Deus vivo e poderoso. Nunca se esqueça disso. Mas é que irmão, para com isso. Primeiro a Pedro, o apóstolo escreveu assim: agradeça a Deus, adore a Deus, viva com Deus, porque as coisas que talvez estejam acontecendo com você, estejam acontecendo coisas piores em outros lugares, com outras pessoas no mundo afora. A gente não pode chegar agora e achar que nós não temos mais valor. Poxa, fulano comprou um carro melhor, Beltrano comprou uma casa, ou fulano vai viajar, o outro está com o bolso cheio de dinheiro, a orelha o sorriso dele, e eu aqui, eu acho que eu nasci para sofrer. Vem aquela síndrome do crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, e eu vou morrer assim, é assim que eu sou. E você não é assim. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é filho de Deus. Nós precisamos começar a despertar, principalmente no final do ano, para começar um novo ano no gás, cheio da presença de Deus, baseados até em alguns ensinos de Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, Jesus, daquelas bem-aventuranças, os ensinamentos que ele dava, Jesus dava alguns ensinamentos, foi a primeira ministração dele. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus traz essa grande ministração. Jesus tratou bastante de vários assuntos, e tem dentro desse sermão do monte, em algumas versões bem-aventuranças, no capítulo 6, versículo 26, Jesus, tratando de um assunto específico, ele citou assim: observem as aves do céu. Mateus 6, 26, acompanhem aqui. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?
O que Jesus está dizendo? Vocês precisam parar de despertar. Você tem valor. Vou falar de novo. Você precisa despertar. Você tem valor. Deus ama você, Deus ama a minha vida, Deus está conosco. E Jesus disse: se Deus alimenta os passarinhos, quanto mais vocês, quanto mais a gente. Num outro texto, numa ministração parecida em Mateus capítulo 10, versículo 29, Jesus estava explicando também aos seus discípulos e o povo que o seguia, falando de um determinado assunto, e dentro deste texto tem um contexto que Jesus disse assim no versículo 29: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. 30, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. 31, portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu e você temos valor. O problema é que a gente esquece disso. A gente canta aqui algumas vezes: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Tem gente que canta isso e fala assim: ah, é? Como? Eu não sabia. Ele age mesmo, ele move? Como? Até hoje não senti nada. Não sentiu porque não quis. Que o Espírito Santo está aqui, está em nós, onde a gente está, ele está querendo agir, trazer sabedoria, trazer discernimento. Ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis por nossas vidas. Nós é que precisamos despertar, irmãos. Por isso comece o novo ano com uma mentalidade diferente. O problema das pessoas, principalmente hoje no século 21, é que elas olham muito o Facebook e o Instagram. O Instagram e o Facebook é o lugar mais mentiroso que tem na face da terra. Que às vezes a pessoa posta uma foto sorrindo. Uma vez eu até fiz uma brincadeira parecida assim. Eu fui no lugar que tinha uma foto grandona da Torre Eiffel, faz um tempinho. E eu pedi para alguém tirar uma foto, eu me coloquei na frente assim, alguém tirou uma foto, parecia que eu estava na França. Tem um monte de gente que faz isso, para mostrar o quê? Oh, estou feliz, né? Tem até umas brincadeiras, que eu também já fiz, aproveitando brincadeira dos outros, peguei e fiz, né? O cara coloca um carro zero com aquele laço em cima, e escreve assim: graças a Deus, uma grande conquista. Aí embaixo pequenininho eu aprendi a fazer um laço grande. Quem olha fala assim: olha, ai, tá vendo? Olha aquele ali, olha aquele tá lá viajando, aquele, ai meu Deus. O Facebook, as pessoas põem o que quer, e parece que elas estão super felizes, parece que elas estão vivendo o melhor de suas vidas. E quando você encontra pessoalmente, você vê pessoas chorando, pessoas tristes, pessoas que não se valorizam. E quem vê, se desvaloriza ainda mais. Porque ele olha aquilo e fala assim: poxa, você vê, Deus acho que é meio injusto, né? Deus abençoa aquele lá, olha onde o cara está. E eu aqui, ó, me matando, trabalhando. Meu irmão, minha irmã, para de pensar assim. A Bíblia diz que tem tempo para tudo. Tempo para dormir, tempo para acordar, tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para plantar, tempo para colher, tem tempo para tudo. Aguarde o tempo, não desanime, valorize a tua vida. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está conosco, anda conosco todos os dias, aleluia. Principalmente agora no final do ano, que o inimigo quer trazer você para baixo, levar você para tristeza, para você pensar que você não tem valor, e você tem valor, aleluia. Tem gente que, olha, não sei se você já passou por isso, eu nunca me preocupei com isso. Quando eu era novinho, eu tinha aí meus 18, 17, 18 anos, eu até me importava, né? Que alguém falava para mim: oh, você é muito magro, né? E o que eu podia fazer? Eu era magro que dava dó, né? Era uma vareta assim, se batesse um vento forte me levava, entendeu? Eu era muito magro, e feio inclusive. Depois de velho que eu melhorei um pouquinho, entendeu? Estou menos feio, né?
Mas isso no começo me incomodava, porque as pessoas, ô magrão, todo mundo, ô magrão, magrão, mas passou o tempo, eu não ligava mais. Às vezes a gente se preocupa muito com o que os outros acham da gente, e isso entristece, isso desvaloriza. A pessoa olha para você, olha de cima e embaixo, que tipo de roupa você está vestindo, que tipo de penteado você está usando. Meu irmão, minha irmã, o que os outros pensam não quer dizer absolutamente nada. O que importa para nós é o que Deus pensa sobre nós. E Deus nos ama, Deus não desiste da gente, Deus anda com a gente. Então, nesse final de ano, olha, abra o teu coração, para de ficar choramingando e valorize-se. Poxa, vou chegar no final do ano, eu vou ter que comer só um pedaço de carne, ou então um ovo com arroz. Glória a Deus! No final do ano, se você vier aqui na igreja, você vai comer carne, no culto da virada. Enfim, nós vamos ter aí um momento gostoso. No dia 31, 10 da noite, o culto da virada. Vou fazer propaganda aqui. Irmãos, na Bíblia existem várias pessoas, ou existiram várias pessoas, existem vários exemplos de pessoas que se desvalorizavam. Elias, por exemplo. Elias fez uma obra maravilhosa. Elias era considerado um dos maiores profetas de sua época. E ele fez milagres, ele fez maravilhas, ele fez chover fogo do céu através da sua oração, da sua fé. Ele consertou, entre aspas, uma situação errada de um povo que estava se desviando do Senhor, e voltou a adorar a Deus por conta dos milagres que Deus fez através da vida desse homem. Só que chegou uma hora que ele olhou para si e falou assim: eu acho que eu tenho que morrer mesmo, né? Jezabel está me perseguindo, e Senhor, ele orou assim, o texto diz: Senhor, acho que chegou minha hora, né? Está na hora de eu morrer, o Senhor pode me matar, Senhor, tal. E aí ele ficou triste, dormiu. Aí a história diz que veio um anjo, falou com ele, trouxe depois alimento, ele comeu, caminhou 40 dias, chegou num lugar, entrou na caverna, Deus aparece, e ele fala para ele: sai da caverna, ô Elias. O que você está fazendo aí, Elias? Eu estou aqui porque o senhor sabe, né? Sabe aquele espírito de coitado que muita gente tem, né? Que se desvaloriza, aquela autocomiseração, né? Autocomiseração chama-se isso. A pessoa que fala assim: eu nasci mesmo para morrer, eu tenho que sofrer mesmo, tá bom assim, Deus está me maltratando, mas tá bom, né? Elias estava mais ou menos assim: Senhor, você vê, mataram todos os profetas, só sobrou eu, Senhor, e aí, né? E Deus fala para ele: quem falou que sobrou só você, rapaz? Tem mais ainda um monte de profetas aí separados por aí. Outra coisa, sai da caverna, que eu tenho muita coisa ainda para fazer através da tua vida. Para de se desvalorizar. E você vê, um homem que queria a morte, de repente ele faz coisas tremendas, e vem uma carruagem, um redemoinho de fantástico que veio dos céus e levou Elias para os céus. Ele nem experimentou a morte, pelo menos ainda. Ou seja, um homem que se desvalorizou, se entristeceu, parece tatu, né? Cavou um buraco, enfiou a cabeça na terra querendo morrer. Não, Deus falou: não, filho, eu ainda tenho planos para você. Se você confiar em mim, se você crer em mim, você ainda vai dar a volta por cima. E é a mesma palavra que eu te trago hoje: não deixe de acreditar no Senhor. O teu horizonte pode estar distante, a dificuldade pode estar batendo na tua porta, mas Deus é contigo. De uma hora para outra, Deus vai virar a tua sorte, mudar a tua sorte, virar a tua situação. Amém? Amém. Outro exemplo bíblico foi Moisés. Moisés, ele olhou para Deus, e Deus falando para ele: vai lá tirar o povo, libertar. Ele falou: eu não, Senhor, eu passei 40 anos lá, o senhor sabe, fui jurado de morte, agora eu estou 40 anos aqui, estou bem, casei, tenho filho, estou cuidando das vacas, dos boi aqui do meu sogro, né? Não, vai lá, Moisés. Então, Senhor, eu sou inculto. Vai lá, Moisés, que eu vou te dar. Então, Senhor, eu sou tão pequenininho, eu não sei nem falar. Não tem problema, eu boto Arão, teu irmão, ele fala, eu falo com você, se transmite para ele, e ele fala com o povo.
E aí, de tanto que ele deu desculpa, eu não, o Senhor Deus falou, vai lá. E Moisés foi um homem muito usado por Deus em sua jornada no Egito e pós-Egito. Deus fez milagres e maravilhas através da vida de um homem que já não acreditava mais em si mesmo. Eu podia citar Isaías, que quando viu a glória de Deus, falou, eu vou morrer, já era, eu vi a glória do Senhor, já era, eu sou pecador, sou um homem de lábios impuros, e eu estou no meio de um povo de lábios impuros, eu vou morrer, já era. E Deus falou, não, não, não. Aí Deus conversando, Pai, Filho e Espírito Santo, e aí quem que a gente vai enviar? Ele olhou e falou assim, envia-me a mim. E Deus já tinha com um anjo, dado ordem para o anjo, para purificar a boca dele, e ele se tornou também um dos maiores profetas de sua época, né? Ou seja, tem gente que se desvaloriza, mas o que eu quero te trazer hoje aqui, é que você não pode pensar assim. Aliás, eu já preguei aqui algumas vezes nessa igreja ao longo desses anos, Deus não me deixe pensar pequeno, Deus não me deixe pensar pequeno. Você crê nessa palavra? Você tem coragem de declarar essa palavra para você mesmo? Deus não me deixe pensar pequeno. Olha, desse jeito aí, mas nem os demônios estão ali fora, estão dando risada. Vamos começar de novo, tudo bem? Você crê nessa palavra? Eu vou te explicar por que você está falando isso. Mas você pode falar com convicção, Deus não me deixe pensar pequeno. Deus não me deixe pensar pequeno. Amém. Por que eu estou te falando isso? Porque a mente das pessoas, elas pensam muito micro. É aquela história que a Bíblia nos cita, falando da águia, e paralelamente isso a gente cita a galinha, ou a galinha Angola, que está sempre dizendo, estou fraco. Tem aquele crente chamado crente galinha Angola, que ele diz, estou fraco, ora por mim, estou fraco, estou quase morrendo, estou fraco, irmão. E tem aqueles outros crentes que parecem galinha, ele só olha para baixo, ele fica ciscando, ele fica pensando nas coisinhas mínimas, ele briga por coisas, ele discute, faz fofoca, ele perde a vida dele assim. Agora, quando o crente é como a águia, e a Bíblia fala sobre isso, Isaías relata sobre isso, e a ciência explica sobre isso, a águia, ela tem uma convicção. Todas as outras aves, quando estão voando e começa a chover, elas buscam uma árvore para adentrar no meio dos galhos e se proteger da chuva, porque com as asas molhadas elas caem. A águia é uma das únicas aves que quando chove, ela bate forte as suas asas, porque ela tem um senso de que depois das nuvens, lá no alto, o céu está limpo, como os aviões, por exemplo. Quem já andou de avião sabe o que eu estou falando. O avião passa por dentro da nuvem, turbulência lá em cima, você vê o sol, você vê a lua normal, você vê as nuvens embaixo. A águia tem esse senso dado por Deus, e quanto mais ela se esforça, batendo as asas para subir, do meio das asas dela sai uma substância, tipo um óleo, que lubrifica as suas asas, e quando o óleo lubrifica, a água bate e escorre, até ela chegar lá em cima. Por isso que Isaías comparou o crente, aquele que acredita em Deus, aquele que tem convicção, aquele que se valoriza, a águia. Por quê? Porque ele crê, que ele se esforça, os outros estão desistindo, mas ele se esforça, ele vai chegar lá, para a glória do Deus vivo e Deus poderoso. Essa é a convicção do cristão. E tem um exemplo, eu quero ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, o livro de Juízes, do capítulo 11, é um texto que eu já usei acho que 2 vezes esse ano, para tratar outro assunto com os irmãos. Eu quero usá-lo nesta noite, só para a gente lembrar aqui, Juízes capítulo 11, se eu não me engano. Glória a Deus. Deus é bom, Ele está aqui, aleluia. Já cantamos louvores, já o adoramos, aleluia.
Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só conferir aqui, que eu me lembro de ter puxado uma coisa e parece que veio outra. Mas vamos lá. Juízes capítulo 11, versículo, acho que é capítulo 6, versículo 11, deixa eu ver aqui, irmãos, 6:11, se eu não me engano, eu puxei aqui e não veio, me perdoe. O texto que fala sobre Gideão, e para ajudar eu estou sem o óculos aqui, né? Aí já viu, aí a coisa quebra mesmo as pernas, né? Deus é bom. Juízes, capítulo 6, versículo 11. É isso aí? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore. É isso? 6:11. É isso? Graças a Deus. Juízes capítulo 6, versículo 11. Eu me lembro de ter visto alguma coisa relacionada ao 6. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sob a grande árvore de Ofra que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. 13. Olha a resposta de Gideão. Irmãos, pausa aí. Olha que interessante. Eu estou falando de um homem que o anjo apareceu para ele. Que se fosse eu aparecendo para ele, ele podia falar assim: ô Diego, conheço você, cara, você está falando para mim para me agradar, você está falando isso porque você é pastor. Sabe? Eu estou falando de um homem que o anjo apareceu para ele. Já imaginou um anjo aparecer para você e falar assim para você: o Senhor está com você, poderoso guerreiro? Eu imagino o Gideão olhando para um lado, para o outro assim: eu? Porque ele não acreditou que ele era poderoso guerreiro. Aí no versículo 13 ele fala assim: Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Aí 15 ele fala assim: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estou imaginando ele falando e chorando, né? Que aí o cara já deve estar para baixo mesmo, bem depressivo. Irmãos, vou repetir aqui: o anjo do Senhor, você está ali, presta atenção, você está ali vivendo um momento difícil. Você está vivendo um momento difícil. Aí Deus olha esse momento difícil e olha o momento difícil da sua família, do seu povo. Aí Deus envia um anjo, o anjo chega, aparece e fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso, em outras versões. Aí ele: eu? Vai nessa tua força libertar Israel, porque eu estou contigo. E eu? Olha o clã de Israel, são 11, 12 famílias, a minha de Manassés, a minha é menorzinha, e eu sou o menor dos menores da minha família. Presta atenção, meu irmão, tem muito crente que está dentro da igreja, e a mentalidade dele é assim, por isso que ele nunca vai para frente, que ele não pensa grande, ele pensa pequeno.
Ele ouve uma palavra de fé e ele acha que é para o outro. Ele não, é para o outro. Ele ouve uma palavra profética, ele fala: mas será mesmo? Eu? Quem sou eu? Nossa! Foi o que aconteceu com Gideão. Gideão começou a se desvalorizar. Meu irmão, não foi qualquer um que chegou e disse para ele: vai nessa tua força, o Senhor está contigo. Foi Deus que falou para ele. E eu te digo, meu irmão, nessa noite aqui, minha irmã, o mesmo Deus que falou para Gideão é o mesmo Deus que está aqui hoje falando para mim e para você: vai nessa tua força, eu estou com você. Aí é questão de você e eu crermos ou não. A partir desse momento você tem que começar a pensar grande. Mas assim do nada? Com Gideão não foi do nada. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 16: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. 17: e Gideão prosseguiu: olha, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. 18: peço-te que não vás embora, até que eu volte, traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. 19: Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. Versículo 20: e o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. 21: com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. 22: quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. 23: disse-lhe porém o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Só até aí. Por que ele pensou isso? Porque naquela época, assim como Moisés, e assim como outros homens, assim como Isaías, eu vi a glória de Deus, pronto, eu sou impuro, vou morrer. Havia essa máxima, esse pensamento no coração das pessoas. Gideão não era para menos. Gideão, ele falou: eu vi o anjo face a face, eu vou morrer. Não, espera um pouquinho, você não vai morrer, calma, eu tenho um plano para realizar na sua vida. E Gideão, daquele homem que se desvalorizava, ele começou a acreditar, ele começou a crer. Poxa, Deus está falando. Aí vem uma dica para você aqui nessa noite, você que está em casa. Gideão falou assim: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, tá? O Senhor está falando, eu acredito, mas eu posso fazer uma prova? Deus fala: sim, filho, você já viu o anjo, você já viu o fogo saindo da pedra e consumindo aí esse holocausto que você apresentou, você ainda quer mais? Senhor, o Senhor sabe como é que eu sou, né? Eu sou fraquinho, né? Eu ainda penso muito pequeno, o Senhor pode me ajudar? Tá bom, Gideão, eu fico imaginando Deus assim, Senhor me perdoa, tá? Mas eu fico imaginando Deus assim, tá bom, Gideão, e aí? Foi então o seguinte, eu vou pegar um paninho e eu vou colocar ali fora, vai vir aquela brisa, aquela chuvinha de manhã cedo, né? Aquele orvalho, e quando ele cair, vou fazer o seguinte, ele vai molhar todo o mato, menos o paninho. Se isso acontecer, poxa, eu vou ficar muito feliz, Senhor. Tá bom. Chegou no outro dia, ele sai, ele vê o paninho seco e vê tudo ali molhado. Aí ele pega o pano, glória a Deus. Eu imagino Deus falando: e aí, Gideão? Então, Senhor, eu posso fazer outra prova, Senhor? Deus é pai, mas tem uns filhos, né, irmãos? Posso fazer uma outra provinha?
Fala, Gideão. Então, agora eu queria que acontecesse o contrário. Eu queria que molhasse o pano e nada em volta do pano. Tá bom, Gideão. Aí no outro dia ele vai lá, ele vê o pano todo molhado, ensopado, e em volta tudo seco. Ele, ai, como Deus é bom. Agora eu creio que o Senhor está comigo, aleluia. Eu vou à batalha, eu vou à luta. Aí ele foi, quebrou os postes, os altares que tinha no meio daquele povo impuro ali, relacionados a Baal e outros deuses. O próprio povo ficou revoltado, porque falou: agora nós vamos morrer, porque você quebrou tudo. Quando os caras descobrirem, eles estão mandando na gente, eles vão nos destruir. Falou: não, calma que Deus está conosco. Aí chega no dia da grande batalha, Deus olha para ele e fala: é agora, Gideão, vai nessa tua força. Aí ele fala assim: então, Senhor, é o seguinte, eu ainda estou meio assim. O que você quer, Gideão? Então, Senhor, o Senhor pode confirmar de novo? Mas eu já confirmei, eu estou com você. Mas sabe como é que eu sou, né, Senhor? Tá bom, vai lá, ó, no meio do povo lá, chega lá de surdina, em cima da pedra, e ouve o que eles estão falando. Aí ele foi lá e ouviu os soldados do outro exército que ia guerrear contra ele. Eram 3 exércitos. Vamos se reunir, vamos acabar com esses caras. E ele ouviu os caras falando assim: olha, eu tive um sonho, e parecia que vinha uma pedra grande assim, que esmagava todo mundo. Eu acho que a gente vai morrer. Eu acho que o Deus de Gideão deu a vitória para eles. Quando Gideão ouviu isso, aí ele: oh, é agora que a onça vai beber água, porque Deus está conosco. Ele precisou fazer essas provas com Deus, para ele acreditar no Deus que estava com ele, no Deus que habitava na vida dele. O que eu aprendo com isso, para a gente encerrar aqui nessa noite, meus irmãos? Que tipo de pensamento passa na tua cabeça? Hoje, final de ano, dia 21 de dezembro, 10 dias para acabar o ano. Qual é o teu pensamento? O ano está acabando. O que vai ser o ano que vem, né? Esse governo aí, a empresa que eu trabalho está meio assim, vivendo uma dificuldade. O que será que vai acontecer o ano que vem? Puxa vida, ai meu Deus, eu sou tão medroso, sou tão medrosa. Ai, Senhor. Talvez esse seja o pensamento de muita gente hoje. E por isso creio que Deus trouxe essa palavra no meu coração, para a gente começar o ano entendendo o seguinte: o Deus de Gideão é o mesmo Deus que está conosco aqui hoje. O mesmo Deus que falou com ele é o mesmo Deus que fala com a gente aqui hoje através da sua palavra. O mesmo Deus que deu a força para ele é o mesmo Deus que está dando a força para aqueles que creem aqui hoje. O mesmo Deus que mudou aquela mente pequena para ele pensar grande, é o mesmo Deus que está aqui hoje para que você saia daqui pensando grande. Eu não sei como é que vai ser amanhã, mas eu sei que Deus está no controle. Ele pode mudar a história da minha vida de uma hora para outra. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar orando, eu vou continuar na presença de Deus, eu vou ouvir, eu vou cantar, eu vou estralar os meus dedos, batendo palmas, adorando esse Deus vivo e poderoso, porque eu sei que Ele pode fazer coisas tremendas, e eu creio que Ele vai fazer coisas tremendas ainda nas nossas vidas, nesta igreja, no meio deste povo. A questão é nós crermos, porque Deus continua o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é o mesmo. Quem precisa mudar somos nós. E se você está aqui hoje, Deus tem uma palavra também para o teu coração, relacionada à sua palavra. Quero citar aqui para a gente orar. Se você quiser, já pode ficar até em pé. Isaías 55:8, texto muito conhecido para te ajudar a lembrar e você colocar isso no teu coração. Deus falando através de Isaías para aquele povo.
Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz ou declara o Senhor. Versículo 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, Deus pensa grande. Deus pensa tão grande que Ele pensou assim: eu vou formar o universo. Formou a terra. Deus disse: haja luz, houve luz. Deus disse: haja o firmamento, houve o firmamento. Deus disse assim: haja as árvores, aconteceu. Aí chegou no homem, Deus pegou o barro e deu forma. Não, vamos fazer parecido com a gente. A sua imagem e semelhança Deus nos fez. Deus soprou nas narinas do homem e ele passou a ser um ser vivente. O único ser que Deus criou aqui nesta terra que tem livre-arbítrio, que tem o poder de decidir. E nessa noite, você que está aqui, ou você que está em casa, Deus te deu esse poder de você decidir, de você declarar, de você começar a pensar em coisas grandes. Como assim? Começa a pensar, sonho. Alguém aqui já sonhou alguma vez? Sim ou não? Sim. Como é que é o teu sonho? Se eu acordar amanhã tá bom. Ano que vem eu vou passar um ano, tá bom. No final do ano eu vou para Carapicuíba. É esse o teu sonho? Eu acho que um dia eu vou ser feliz. Eu sonho um dia ser feliz. Você não é feliz ainda? Você pode ser feliz hoje. Por quê? Porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, teu nome está escrito no livro da vida, e se Jesus voltar hoje, ou eu e você morrermos hoje, a gente vai encontrar com Ele nas nuvens. Só por isso já é um motivo da gente estar feliz. Mas eu estou sem dinheiro. Mas irmão, irmã, valorize-se, pensa no que é bom. Muda o teu jeito de pensar. A palavra de Deus está cheio de textos falando sobre isso. É como se Deus estivesse falando para mim e para você todo dia: ei, para de pensar pequeno, pensa grande, vai adiante, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te capacito, eu abro portas, eu que te dou saúde, eu que te curo. É como se Deus estivesse falando todo dia. Parece que precisa repetir todo dia isso, para as pessoas crerem. Por isso que é importante o culto, porque Deus está presente aqui neste lugar. Então, meu irmão, minha irmã, eu encorajo você: não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Nesse tempo de oração, abra o teu coração ao Senhor. Diga para Ele assim: Senhor, eu quero pensar grande. Senhor, eu não quero mais viver como eu vivia antigamente, eu quero mudar de vida, me ajuda. Senhor, me dá sabedoria, peça sabedoria. A Bíblia diz: peça sabedoria a Deus, e Ele dá a todos os que pedem. Peça a Deus sabedoria todo dia, para Deus te capacitar. Peça para Deus: Senhor, me dá uma revelação assim, uma ideia de um grande negócio, uma ideia de criar alguma coisa, de fazer alguma coisa que ninguém fez, ou se já fez, a gente melhorar isso. Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, abre a minha mente, eu quero conhecer-te melhor, eu quero estar mais na tua presença. Irmão, depende de você. Deus é a fonte. Nós podemos desfrutar dessa fonte, basta a gente querer. Por isso eu quero te encorajar, antes da gente ir embora, fecha os teus olhos, você que está aqui, fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero te encorajar a você orar nesse instante e começar a se valorizar. Para de ficar que nem Gideão no começo da sua caminhada de fé, que ele dizia: eu sou pequeno, para mim não dá, o Senhor antigamente fazia coisa, o Senhor não faz mais, o Senhor esqueceu da gente, coitadinho de nós. Para com isso, para de se sentir coitado. Você não é coitado, você é alguém que Jesus pagou um preço caro na cruz do Calvário para te libertar do pecado. Para de se sentir pequeno, para de se desvalorizar.
Valorize-se ainda hoje na presença de Deus. Saia daqui convicto, convicta de que Deus é contigo, de que até o final desse ano Deus pode mudar a história da tua vida. Pense grande. Apresente-se diante do Senhor em Cristo Jesus e ore e fala: Senhor, eu creio no milagre, eu creio na bênção, eu creio na tua provisão. Senhor, eu sei em quem tenho crido, eu sei que tu és poderoso para mudar histórias. Me ajuda, me capacita. Se você tem uma enfermidade que te incomoda, fala com Deus: Senhor, eu não quero mais viver, ó Deus, sofrendo com essa enfermidade. Eu sei que o Senhor pode me curar. Cura, ó Deus, a minha vida nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, muda a história da minha família, Senhor. Muda a história lá no meu trabalho. Abre portas, ó Deus, na minha vida, na minha família. Senhor, traz um tempo novo para a minha vida. É você e Deus. Eu estou te dando algumas dicas aqui de como orar. Se você crê, se você está com a mente aberta e ligada no Senhor, ore e fale com Ele. Esse é o teu momento, em nome de Jesus.